É com muita alegria que começamos hoje mais um Lash Beauty. Eu sou Esteline Nascimento, trabalho na área de tricologia capilar, sou líder do Comitê de Beleza e Estética do Lash Valley e hoje eu tenho o prazer de estar aqui na mesa com duas profissionais incríveis que vão se apresentar para vocês agora. Oi, gente, eu sou Edina Mello. Eu tenho uma clínica odontológica aqui em Niterói. Estou abrindo uma nova unidade em Caraí. Nós trabalhamos com todas as especialidades e trabalhamos com harmonização facial também. Estamos há 13 anos no mercado. Oi, meu nome é Larissa, eu sou nail design, tenho um estúdio em Piratininga, na região oceânica. O estúdio atua como nail design, mas temos cabeleireiro, manicure, lash design, temos design de sobrancelhas, temos botox, temos massagem, então diversos serviços para poder harmonizar a sua vida. Então, vocês já perceberam que hoje nós vamos falar sobre algo que impacta diretamente a autoestima das mulheres, né? E esse mês de março, mês da mulher, né? Então, assim, muito importante estarmos aqui para falar de beleza, saúde, mas também falarmos de empreendedorismo. E isso é maravilhoso. Cada uma de nós atua em um ponto diferente dessa transformação. A Larissa, ela traz uma identidade através das unhas, né? Deixa as nossas mãos lindas, maravilhosas. Afinal de contas, estamos aqui o tempo todo gesticulando e precisamos desse posicionamento, dessa autoridade. Já a doutora Edna, não. Edina, viu? Eu vi ela se apresentando, falei, gente, não é Edna, Edina, Isso. diferente, né? Trabalha com a parte de harmonização, trazendo esse sorriso lindo para todas nós, porque nada melhor do que quando você está conversando, você poder sorrir com excelência, sem ter nenhuma preocupação. Não ficar preocupada com o sinalzinho do Wi-Fi que todo mundo fica falando, né? Sim. E vamos falar muito sobre isso. Mas antes, vocês já se apresentaram, já falaram o que vocês fazem, mas eu quero saber qual foi o start, como começou, da onde veio essa ideia de você exercer a profissão que você exerce. Você também me conta um pouquinho dessa história de vocês. Fiquem à vontade. Quem quiser Pode começar... começar, que ela foi a primeira. Eu vou dar a vez agora. Então, vamos lá. Né? Então, há 8 anos atrás, né? Eu tinha meus 18 anos para 19 e eu tinha um sonho de fazer arquitetura. Uau! Nada a ver com a minha área. E um pouco, talvez. Sim. Aí, então, eu comecei a trabalhar, né? Acabou meu ensino médio, comecei a trabalhar para fazer meu dinheirinho. Meu pai é proprietário de um salão de beleza também, junto com meu irmão. E decidi começar a trabalhar com unhas para poder pagar minha faculdade. Na verdade, antes eu não queria muito. Eu comecei assim, não quero trabalhar com meu pai, não quero trabalhar com estética, quero fazer arquitetura. Aí quem que abriu meus olhos, na verdade, foi meu marido, que na época era meu namorado, né? Ele falou para mim, seu pai tem um salão, uma oportunidade, você não precisa trabalhar com outra pessoa, meu pai é ótimo, né, de lidar, então, assim, para trabalhar, então, você não vai ter, patrão é difícil de lidar, você vai ter muita dor de cabeça, eu queria trabalhar em telemarketing, né, eu trabalhava, às vezes, em restaurante, casa de festa, sabe, de criança. Sim. Então, pegava uns bicos, assim, ele ficava batucando no meu ouvido, e eu, tá bom, realmente, vou tentar. Foi assim que eu iniciei, né. Eu falo que Deus, ele fecha as portas para a gente enxergar a porta que está escancarada na nossa frente. Então, eu iniciei, na verdade, o empreendedorismo me escolheu, né? Sim. Então, eu iniciei para fazer minha renda para poder pagar minha faculdade. E assim, consegui. De fato, depois de 1 ano, assim, eu consegui me estabilizar. Graças às unhas, eu comecei a pagar minha faculdade e assim, fiquei 2 anos. Aí, passou-se 2 anos, chegou aquele momento onde eu não estava satisfeita, não estava feliz na faculdade. E eu amava o que eu estava fazendo. Eu falei, nossa, a pessoa que não queria agora está amando. E chegou um momento de escolher. Ou eu me dedicava mais à faculdade, porque começa a requerer muito da gente, né? E deixava um pouco de lado as unhas. Não deixava de trabalhar, mas deixava de me crescer nisso, sabe? Parava um pouquinho no tempo. Já tinha cliente fidelizada. Então, eu teria que escolher entre diminuir aquela minha visibilidade nas unhas e focar mais na faculdade. E foi um semestre, assim, todos os dias colocando
em oração, pedindo para Deus me orientar. Não foi fácil a decisão, mas eu não me arrependo nem um pouco. E assim, eu tomei a decisão de optar pelas unhas, desenvolver na área e crescer, né? Então, nisso, um pouco mais pra frente, eu tive uma oportunidade de ter meu próprio estúdio. Meu pai tem um estúdio onde é unissex, né? Então, é tanto barbearia quanto feminino. Então, eu vi uma oportunidade de fazer uma coisa mais feminina, né? Na época, meu marido também começou a fazer curso de cabeleireiro. Então, a gente viu uma oportunidade de abrir nosso próprio espaço, focado na mulher, né? Então, assim foi. A gente começou o nosso próprio espaço já tem uns 4 anos, né? Mas esse que a gente está tem uns 2. Então, foi assim, sempre foi um desafio, mas muita graça que Deus nos permitiu alcançar. Um passinho de cada vez, em dias difíceis, de dias de glória. E estamos aí, empreendendo há quase 8 anos e muito realizada. E eu brinco que eu sou arquiteta das unhas. Isso eu ia falar agora. Né? Eu pensei exatamente isso. Mas eu acho que tem alguma coisa assim no seu Instagram, não tem? Tem. No Instagram dela, ela colocou. Olha, foi sem ver. Arquiteta das unhas. Eu achei muito interessante. Legal. Eu fiquei pensando, eu falei, por quê? E agora, conhecendo a sua história, total sentido, né? É igual eu falo, assim, eu fui técnica de enfermagem durante muito tempo, ainda tenho meu corém, sou técnica de enfermagem, sou massoterapeuta, tanto que eu trabalho com área integrativa, porque não adianta você olhar para a pessoa e pensar somente no cabelo. Como eu trabalho com saúde capilar, sou cabeleireira também, Legal. mas me nichei somente à tricologia. Então, quando a pessoa chega para mim com uma deficiência no cabelo, seja por um eflúvio, ou uma alopécia, ou uma dermatite, eu não olho somente aquela pessoa, o problema dela. Eu tenho que saber a fundo o que está acontecendo para poder diagnosticar, para poder cuidar. E aí eu brinco, eu falo assim, eu deixei de ser uma técnica de enfermagem, né, tradicional, para trabalhar como técnica de enfermagem no cabelo. Então, assim, a gente transfere, não sair de dentro da área da saúde, né? Porque eu amo a área da saúde, mas transferir. E hoje eu consigo ajudar pessoas da mesma maneira, a gente serve da mesma maneira, né? Um servir. Você cuidar do outro é um serviço de amor. E eu sirvo da mesma maneira, só que hoje eu consigo ajudar, fazendo com que ele entenda, inclusive a matéria da revista desse mês fala sobre isso, da Lash Beauty. Fala sobre como o seu cabelo é fofoqueiro. Ele conta aquilo que está acontecendo no seu corpo, né? No seu dia a dia. Mas eu tenho certeza que os dentes também contam, né? Mas como que você entrou? Como foi? Como aqueceu o seu coração para essa área? Bom, vamos lá. Eu sempre gostei de vender. Então, desde criança, eu era aquela criança que tudo que eu via, eu queria vender. E se você falasse que estava precisando de alguma coisa, eu queria vender aquilo. Você ia dar um jeito e ia vender. Eu ia dar um jeito e ia vender. Então, eu lembro que, na verdade, isso foi meu tio que me contou. Na verdade, eu nem lembrava, né? Perfuminho de escola. Minha mãe enchia a gente de perfume, daqueles litrões mesmo de farmácia. Sim. Toda vez que eu chegava lá, nossa, você tá muito cheirosa. Esse perfume é muito bom. Eu falei, bom, se estão gostando do meu perfume, eu vou vender o perfume na escola. E eu fui lá, botei em frasquinhos e vendia R$1 na escola. Então, assim, vendi bijuteria. Então, assim, já estava meio na veia já essa coisa da vendedora, né? E aí chegou o 3º ano. E aí você tem que escolher o que você vai ser quando crescer, né? E chegou a hora de crescer. E aí, nesse momento, eu já fazia tratamento ortodôntico, né? Tratamento com aparelho, isso na minha boca. E eu já tinha ficado muito fascinada por como movimentaram os dentes, como que aquilo dali foi mudando de posição, como que o sorriso muda. E eu fiquei com muito fascínio pela área da odontologia. Não, e se você não souber fazer, eu tô falando porque a minha filha passou por isso. Uma ortodontista, é isso que fala? Isso. Né? Ela veio e começou a mexer nos dentes dela. E o sorriso dela ficou pior. E aí ela arrancou dentes, porque ela disse que tinha que arrancar para poder consertar. Nossa. Então, assim, eu na época muito leiga, não tinha ideia, e foi por indicação, e a pessoa estava linda,
né? Mas hoje ela vai precisar refazer todo o processo. Ela tá com vai fazer 34 anos agora. Ela vai precisar refazer todo o processo por causa de uma pessoa que não fez corretamente. Isso é muito sério. Isso acontece muito. É minha especialidade, né? A ortodontia. Muito bom saber. Ai, bom saber mesmo. Então, assim, o que eu mais pego é isso. Que são casos, infelizmente, que não foram tratados certo, não foram diagnosticados de forma certa, ou não é o seu caso, mas pessoas que fazem até irresponsavelmente em profissionais que nem habilitados são. E é muito sério. Acha que é só um bracket alinhar e não é bem assim que funciona, né? Mas nós descobrimos isso, que não era habilitada. Aí. Ela era dentista, mas não era habilitada, não tinha essa especialização. Sim. Entendeu? Então, assim, foi uma situação bem complicada. E, gente, isso acontece muito, tá? Muito. Que pena, né? Não é pouco, não. Infelizmente. Pessoas trabalham de forma muito irresponsável com a vida do outro. Né? Eu sei que isso acontece nas unhas também, né? Acho que em todas as áreas. Em todas as áreas, né? Acaba acontecendo isso. Mas aí, voltando lá, isso que eu ia falar agora. Fiquei fascinada lá pela mudança e tudo mais. Mas eu também gostava muito de administração e gostava muito de marketing. Nossa, 3 coisas, assim, totalmente nada a ver uma com a Mas que você usa tudo hoje. Exatamente. Foi isso que eu pensei. Eu falei, nossa, eu vou fazer odontologia porque eu quero ter minha clínica e eu vou ter uma clínica multidisciplinar e eu vou poder ser administradora, marqueteira. Depois eu descobri que a gente tem que ser de tudo, severino, tudo. Tudo. Mais um pouco. E eu entrei na odonto para fazer ortodontia. E assim, durante todo o período da faculdade, as pessoas achavam que eu ia mudar, né? Nossa, você vai fazer outra coisa, você vai desistir. Não, eu me formei, fiz outras pós-graduações, né? Eu tenho mais 5 pós-graduações dentro da odontologia. Uau! Mas a minha paixão pela orto seguiu em frente. E hoje em dia, né? Hoje em dia, não, já tem 9 anos, né? Que eu fiz o curso para harmonização facial. Sim. Então, sou habilitada também para harmonizar. E eu acho que tem tudo a ver também com a ortodontia. Sim. É um complementar. Harmonia do rosto. Então, esse é um visagismo, uma harmonia do rosto, porque a ortodontia, a gente não olha não só a posição dentária, mas a face do paciente. Então, a gente tem que levar várias coisas em consideração. Então, hoje, quando vai um paciente lá na minha clínica, eu vou fazer foto, vídeo da face do paciente, independente se vai fazer harmonização ou não. Mas a gente precisa disso para fazer um tratamento correto. E até se não for ortodôntico, mas também para a gente entender como que a gente pode entregar melhor para o rosto, para a face do paciente, né? Enfim, a gente se embolou toda aqui, mas acho que explicou. Não, e assim, depois vocês vão ficar sabendo, no final elas vão deixar o @, delas aqui, e vocês vão ver que lá na página da Edina. Isso. Tem ela falando sobre um exame que ela faz, né? E tá uma TV. Sim. Né? Com toda a arcada dentária. Eu falei assim, gente, que legal você ver na hora. Porque assim, né? Porque quando eu faço do cabelo, a gente tem a dermatoscopia e Sim. faz e vê, né? E eu tenho certeza, porque eu já vi também alguns casos que tem umas patologias da unha também que precisam ser cuidadas também, né? Cuidados específicos. E a gente fica assim, muito encantado quando a gente vê através de um vídeo. Eu sei porque as clientes fazem isso comigo. Eu tenho certeza que na hora que você... não é um raio-x, né? Não é um raio-x que você vai lá, tira e fica esperando para você ver. É um escaneamento digital. Olha, um escaneamento digital, gente. Olha então, a gente isso, digitaliza também a boca de todo mundo. Então, você chega lá, você vai passar por o processo do escaneamento digital, vai estar tudo lá na tela. Eu vou te explicar tudo na tela. Gera um relatório te mostrando tudo que a gente precisa trabalhar, modificar com as fotos. E já na primeira consulta, você já sai com esse relatório, tá? Legal. Mas é 100% digital. E a gente transformou a clínica toda em processos digitais. Então, a gente não usa mais aquelas massinhas. Sim.
Você usou o aparelho? Aham, usei. Então, aquelas massinhas que Sim. todo mundo odiava, a gente não usa mais, a gente faz tudo digital. Então, o modelo é impresso em impressora digital, os trabalhos de porcelana, lente, tudo. Para clareamento também? Para fazer a moldura de clareamento? Vou te falar que tem duas coisas que a gente não faz, que é para moldeira de clareamento e para prótese total, né? Como que as pessoas falam? É que tem tantos nomes assim que eu escuto. Não. Dentadura? Dentadura. Acabei esquecendo, a gente fala tanto de Acontece. dentadura. Mas é porque você já tem o hábito de falar prótese total, né? Mas, gente, popularmente, como que a gente entende, então, dentadura. Pior que no dia a dia, às vezes eu falo, não é dentadura, é a parcial, não é o rote. E assim, a gente vai, aprende, né? A linguagem também, para poder o paciente compreender o que você está falando, né? Não ficar só naquela parte técnica que é muito chato, né, gente? A gente gosta, entende, mas o paciente não sai de lá sem entender nada. E isso não vende, né? Isso, não. Com certeza. E o paciente compreendendo o que a gente está falando é muito mais, passa confiança, né? Com certeza. Com certeza, muda tudo. Você trabalha com implante também? Aproveitando aqui. Vamos pra consulta. Sim, gente. A clínica ela é multidisciplinar, então a gente tem um especialista de cada área. E cada especialista ali, ele vai fazer o que está dentro do cronograma que eu mesma faço. A primeira consulta é sempre comigo, 100%. Eu sou a gestora clínica, então eu sempre faço a primeira consulta, faço o planejamento e é destinado para as especialidades. Então, a gente trabalha com praticamente todas as especialidades dentro da odontologia. Que legal. Agora, sim, sempre nós temos o início, como vocês já contaram, o início de vocês, né? O sonho que eu queria ser, mas não fui e tal. Ok, mas qual foi o primeiro desafio depois de já estar trabalhando? Ou então aquele cliente que foi assim, esse cliente me marcou. Qual foi a primeira marca que ficou registrada em um atendimento? Sobre um atendimento? Consegue lembrar? Difícil lembrar de um, assim, específico. Eu acho que é... Mas qual que te marcou? Porque sempre tem aquele atendimento que marca, né? O que me marca, na verdade, no dia a dia do meu trabalho, eu atuo há 8 anos, né? Quase 8 anos nessa área. E, assim, eu tenho cliente comigo nesse tempo todo. Uau! Então, eu vi cliente ter filho, casando, eu vi cliente ser vó. Então, assim, eu literalmente me envolvo naquilo. Então, é muito gostoso você ver. Vi cliente também realizando sonhos, comprando a casa, comprando carro. Eu fico até emocionada. Toda vez que elas vêm com uma novidade. Hoje eu recebi a mensagem de uma, que o filho nasceu. Eu não consegui responder ainda, que eu tive que entrar. Mas hoje eu recebi a mensagem de uma que o filho nasceu, então, assim, isso me move, isso me motiva. Porque a gente não trabalha só, né, por dinheiro, a gente trabalha por vidas, né? Sim. Então, a gente toca vidas e empreender com propósito, com significado. Então, se eu for falar de atendimento, eu acho que as dificuldades, elas existem, né? A gente, com certeza, tem situações difíceis de lidar, clientes mais difíceis, mas eu acho que tudo faz parte do amadurecimento, né, para uma pessoa profissional. E nada disso é maior do que o quanto é grato, né? Você ver as pessoas vivendo, sendo felizes, realizando, continuando com você. A gente vê todo mundo junto nesse caminho. Isso, para mim, é o que me marca todos os dias. Mas, assim, quando a gente olha para a unha, a gente sabe que tem muitas mulheres que têm aquele sonho de ter uma unha no formato que não é a dela. Acontece. Né? Um tamanho que a dela não fica, seja por falta de nutrientes no seu organismo ou não. E tem algumas que até precisam colocar para deixar de roer as unhas, né? E chegou assim, eu acredito que sim, deve ter chegado alguém que colocou a mão assim e falou assim, me ajuda. Com certeza. E você olhou e falou assim, Jesus, me ajuda também. Com certeza, sempre. Entendeu? É porque eu falo que Deus é meu sócio principal, entendeu? Majoritário. Então, qualquer pessoa que eu toco, eu oro pelaquela pessoa, eu peço a orientação do Espírito Santo, então isso já é primordial na minha vida. Mas interessante o que você falou, eu lembrei de um caso de uma senhora que ela veio direto de indicação de uma podóloga, já estava curado a micose da unha dela, porém deformou todas as unhas dela.
Então, se você ver a foto do antes e depois, aquilo ali eu fiquei emocionada. Eu falei, caraca, A com transformação, certeza né, que aquilo você mudou no gerou. coração da vida dela, porque ela pôde Sim. olhar as unhas dela e ver novamente unhas bonitas, saudáveis. Porque a unha estava bem deformadinha, não tinha Sim. mais nenhuma micose, não tinha nada que impedisse de fazer, porque isso também é importante, não podemos Lógico. fazer, né, com alguma patologia. Mas deformou, né? Ficou mais grossa, muito, infelizmente, né? De uma forma que ela ficava com vergonha, escondia. E quando eu vi a transformação, é muito bom. Mas, além disso, né? O ideal é quando a cliente chega o primeiro atendimento dela, eu vou olhar as unhas, a gente faz tipo um prognóstico, né? Converso com ela, entendo o que ela está buscando, qual é o tamanho. Por exemplo, você atua com a boca. Eu entendo que você não tem como ter uma unha muito grande. Sim. Então, tudo isso a gente conversa. Antes de começar a fazer, eu converso. Entendo a necessidade da cliente e explico para ela que tem vezes que ela realmente quer uma coisa que não vai ser bom para ela. Sim. Então, assim, eu sempre explico a melhor opção, o melhor tipo de unha, o melhor tamanho, formato. Então, isso é conversado na primeira vez que a cliente vem comigo. E é assim que a gente vai passando confiança, profissionalismo, e ela normalmente dá super certo. Às vezes tem gente que insiste mais um pouquinho, uma unha maior do que deveria. Aí acontece. Aí, acontece. Eu ia te perguntar isso. Ah, porque às vezes eu acontece. vejo aquelas unhas enormes. Sim. E eu fico pensando, gente, como que a pessoa lida na vida, né? Lavar Sim. uma louça, qualquer coisa. Normalmente, assim, existe um tamanho de segurança, né? Cada pessoa tem uma base. Então, esse tamanho ele varia entre a base da cliente. Então, eu sempre converso também, explico. Porque eu faço uma unha com naturalidade. A unha com naturalidade tem suas limitações. Ela é resistente, não quebra com facilidade, mas tem suas limitações. Então, eu não posso fazer uma unha extra longa com estilo com naturalidade. Então, eu preciso respeitar essa máximo de distância, né? De comprimento, desculpa. E eu explico isso. Às vezes as pessoas não aceitam muito bem, não. Mas eu fiz a minha parte, né? Tento, na conversa, fazer com que elas compreendam. E eu acho que todo um cuidado também pós. Você fez a unha, né? Eu respeitei todo o processo daquela unha. E o cuidado em casa. Quando você vai abrir uma latinha de Coca-Cola, você não vai usar a unha, não vai usar a unha como instrumento, né? Sim. Ela é para embelezar você, não para ser um instrumento para te Deus facilitar me nas livre. Não, coisas. e assim, já lançaram vários acessórios, né? Já. Para poder ajudar a abrir Né? a lasca. Aham, eu já dei de a brinde dar uma vez. descarga. De abridor. Entendeu? Né? Dar descarga. Você apertar o... Olha, gente, uma coisa tão simples. Apertar o botão do elevador. Mas dependendo da unha, eu tô falando porque eu já botei uma unha grande, né? E você não consegue. Ainda mais a gente, assim, eu como massoterapeuta, eu tenho as unhas curtas. Sim. Aí coloquei para um evento. Sim. Na hora de apertar o botão, falei, gente, tem ainda uma Não unha tá, aí. um probleminha Ai, aqui. Não tô aí eu conseguindo fui, aqui. aí uma amiga que estava do lado falou assim, aperta aqui. Aí eu falei, tá, obrigada. Então, assim, você reaprende. Aham. Você reaprende, é sobre isso. E depois que você acostuma, esquece. Você não Não, consegue eu ficar tirei. sem. Eu tirei. Você trabalha com massoterapia, é mais difícil mesmo, né? Mas quando eu tirei, eu Tato, chorei, assim, tá? é difícil. Eu tirei, porque eu voltei pra massoterapia e aí eu falei, gente, vou ter que tirar. Mas. Não, e você se foi um sente mais evento, a poderosa, mais gente- mulher, né? Com a, Né? A gente mulher. trabalha com sim. autoestima, né? Eu acho Né? que tanto o meu Sim. quanto o seu. Sim. A pessoa entra de um jeito. Eu mesmo, quando vou fazer minha unha, depois que eu faço, falo, nossa, parece que é outra pessoa. Me Gente, sinto beleza lavada. estética. E aquele Beleza pezinho estética lindo. é Ah, autoestima. gente. E qual foi o sorriso ou a harmonização que trouxe assim pra você aquele, meu Deus, eu fiz. Que revitalização, que sorriso bonito que ficou. Conta pra gente aí, qual foi essa história? Olha, tem alguns casos assim, eu acho. Eu choro junto, né? Porque no final o paciente eu imagino. olha e fala: Nossa, eu nunca imaginei que eu pudesse ficar assim, e chora, e a gente chora junto. E eu acho que isso que é o mais bonito da profissão, sabe? Sim. É você realizar sonhos, é chegar aquela pessoa com a autoestima baixa, que tem um sonho desde, às vezes, de criança, de ter uns dentes bonitos, de ter um sorriso bonito, e que nunca conseguiu, ou nunca achou um profissional, ou nenhum profissional pegou aquele caso, e a pessoa chega até o final, a gente consegue realizar aquele sonho, e a pessoa fala assim, Edina, eu tenho que agora aprender a sorrir, porque eu não sei sorrir em foto, porque eu já estou acostumada a esconder os dentes. Nossa. Eu até fiz um vídeo recentemente de um paciente. Tá até no Instagram, gente, depois vocês quiserem ver todo o caso clínico. Ele
nasceu sem alguns dentes permanentes e tinha alguns dentes de leite. E ele, ao longo da vida dele, ele procurou alguns dentistas, chegou a procurar até faculdade para tentar consertar o dente dele, fazer o tratamento ortodôntico. Ninguém nunca quis pegar o caso dele, porque é um caso muito complexo. Então, ele sentou lá na minha cadeira, enfim, me contou toda essa história dele. Quando ele disse que ninguém nunca aceitou, eu já tinha certeza que seria um caso bem difícil. Eu estava conversando, ainda não tinha visto como era por dentro. Mas eu já topei o caso dele ali, sem nem ver. Eu falei, olha, vou dar o meu melhor, vou fazer o possível, vou ver o que é. E hoje a gente conseguiu, chegou até o final, colocou as facetas nele. Gente, não tem coisa melhor do que isso, sabe? De você poder entregar, dar essa felicidade. Eu acho que isso que me move todos os dias, sabe? Empreender é muito difícil, né? Liderar a equipe é muito difícil. Sim. Lidar com o público é muito difícil. Então, eu acho que quando você chega no seu propósito, por que você está aqui, por que você existe no mundo, e você consegue atingir isso durante o seu dia, não tem nada que pague. Não tem dinheiro que pague isso. Não tem mesmo. E assim, a gente está aqui, conversando, falando sobre transformação, falando sobre não desistir, sobre mudar, né, a vida de muitas pessoas, porque quando chega uma pessoa para mim com uma alopécia, eu estou com uma cliente que ela é bariátrica, né, passou pela bariátrica, e ela chegou para mim com uma alopécia androgenética, parecendo uma androgenética, mas, na verdade, foram por vários fatores e já está com uma grande diferença. A gente está com 2 meses de tratamento, já está com uma grande diferença. E você vê que o sorriso muda, a pessoa começa a se olhar no espelho. E quanto mais a pessoa acredita, porque a gente sabe que a nossa mente tem um poder incrível sobre as nossas ações, sobre os nossos sentimentos. E quanto mais você acredita, quanto mais você se olha e vê o resultado, mais vai dando certo, vai dando certo, vai dando certo. Da mesma maneira que uma pessoa chega, coloca lá o seu sorriso no scanner digital e você fala assim, tem a possibilidade de ficar assim. E a pessoa olha assim e fala assim, eu confio nisso. É isso que eu quero. Legal, é isso que eu quero. Né? Você mostra um trabalho seu e a pessoa fala assim, eu quero mudar. Sim. Eu acredito que vai dar certo. Dessa vez eu vou conseguir ficar com as unhas porque você vai me entregar uma unha mais fina. Porque a gente sabe que tem profissionais que às vezes não fazem essa unha com essa naturalidade toda. Né? Então, assim, a gente transforma. Quem trabalha com a beleza e com a estética transforma vidas, né? Mas eu sei, você falou que você tem várias pós, Sim. Né? Dá curso também? Ainda não. Mas vai chegar. Mas gostaria. Acho que é questão de tempo mesmo. Hoje em dia tá difícil de conciliar tudo, né? São 2 clínicas, né? São 2 clínicas. Mas você, e única dona, né, gente? Mas você acaba fazendo treinamento da sua equipe. Sim. Então, você dá aula? E eu também, durante a faculdade e durante a especialização, eu fui muito tempo monitora. Eu fui monitora, acho que de 5 ou 6 matérias na faculdade. E na própria pós de ortopedia e de orto, eu fiquei, acho que uns 2 anos lá de monitora, né? Na parte clínica. Sim. Então, contou e não contou, né, gente? Mas eu vou ter ainda. Isso aí. E eu vi que você é instrutora, né? Sim. Eu vi lá. E aí eu quero fazer uma pergunta. O que diferencia um profissional comum de um profissional que se torna referência? Porque temos muitas pessoas que estão nas redes dizendo que são referência, né? São várias aberturas aqui. Facetas, né? E que não são. Existem pessoas também que acabou de fazer um cursinho, não vou nem dizer online, seja online ou seja presencial, mas já diz, eu sou especialista nessa área e sou referência. A gente sabe que tem o tráfego, tem os seguidores que são orgânicos, né? Tem os seguidores que são comprados, não vamos entrar nesse mérito. Mas sabemos que, de repente, brota um monte de seguidores na rede, porque a pessoa diz que é referência e que é especialista. Um monte de nome árabe. Exatamente. Então, assim, o que realmente, na opinião de vocês,
faz a diferença entre um profissional ser realmente referência e ser especialista e o outro que não é? Eu acredito que, assim, pergunta para mim, precisa ter talento para fazer unhas? Precisa não desistir, precisa encarar. O que você deseja, almeja, é isso. Você quer fazer unhas, quero crescer no meio estético. Gosto, né? Claro que acho que a gente tem sempre que fazer algo que a gente gosta, que quando a gente faz algo que a gente gosta é prazeroso trabalhar. Eu gosto disso. Eu quero tentar. Então, eu não desisti. Então, assim, eu comecei de uma forma bem mais simples, né? Hoje, graças a Deus, tem uma estrutura um sonho de estrutura, que para mim é o sonho que eu tenho hoje, e com muitos sonhos ainda para conquistar. Então, eu acho que é começar com o que você tem, na realidade que você tem, e acreditar, e não desistir. Você fez um curso, não estou me sentindo apta ainda, faz outro, desenvolve, treina. Conquistar é lutar todos os dias para encontrar o seu objetivo, para alcançar seu objetivo. Então, ser um dia de cada vez. Né? Para você dizer que você é um especialista. Tem que buscar conhecimento. Né? Treino e conhecimento. Treino e conhecimento. Tem gente que começa e não tem dinheiro para fazer um curso. YouTube. Acho que hoje em dia a gente não tem desculpa. Eu comecei com o YouTube. Eu comecei sem dinheiro para poder fazer um investimento alto num curso. No YouTube, peguei minhas mãos, peguei minha mãe, peguei minha cunhada e assim fui, treinei. Primeiro, fiz um dinheirinho legal, fiz um curso. E assim foi indo. Você foi investindo em conhecimento. Para hoje você ser a referência que você é. Exatamente. E não paro, porque a perfeição não existe. Existe a constância de você buscar ser melhor a cada dia. Até porque sempre tem algo novo no mercado. Exatamente. Né? A unha mais usada hoje não é aquela quando eu comecei. Existe outra técnica, existe outro jeito de fazer, existem outros produtos. E esse meio de beleza só aumenta cada vez mais. Você trabalha com cabelo, você trabalha também com estética, então é novidade o tempo todo. Então, se você tiver sempre em 1900 bolinhas, você não vai desenvolver. Então, é buscar conhecimento todos os dias. Não tem como investir agora em um conhecimento, busca o conhecimento gratuito que a gente tem diversos aí hoje em dia. Então, e o dinheirinho que entrou, você investe no curso online, treino, dedicação, pensamento positivo e Deus na frente. Acredito que esse que é o diferencial. É isso que me trouxe até aqui e é isso que me continua me fortalecendo para continuar, entendeu? E o conhecimento não acaba nunca. Enquanto a gente tiver vida, tem algo a gente aprender. E é isso. E dentro da sua área, Dina? Acho que dentro da minha área, os danos acabam sendo um pouco maiores quando a pessoa ela não tem uma especialização, ela não busca. Eu acho que a primeira coisa é ser humana, é pensar que aquela outra pessoa ela é um amor da vida de alguém. E que se você não faria aquilo na sua família, no amor da sua vida, em você, não faça em ninguém. Se você acha que você não está apto ainda, um dia você vai ser. Vá atrás, corra, estude. Foi o que ela estava falando. Procure cursos, procure se especializar. Não estou bem ainda não tenho um aporte financeiro. Vou fazer de uma outra forma, vou fazer o que eu já sei fazer até eu conquistar essa meta e fazer as pós e os cursos, né? Que acabam que na minha área, toda a pós-graduação, cursos são muito caros, né? Muito custoso. Muito custoso. Então, assim, acho que conhecimento nunca é demais. A gente precisa sempre estar se atualizando, sempre estar perto de pessoas que também queiram crescer e queiram se atualizar. Hoje, que acho que a minha equipe é maravilhosa, assim, então acho que todo mundo se conecta nesse pensamento. E muito respeito, né? Pela outra pessoa, pelo ser humano que está ali. Não, isso é fundamental. A gente precisa ter, né, o respeito. Infelizmente, muitas pessoas realmente não têm. Não tem. Muitas pessoas olham para o outro e encaram o outro como uma carteira. Exatamente. Uma vez eu recebi uma cliente e ela falou assim para mim: eu estou muito feliz porque você não me tratou olhando para mim pela minha carteira. Sim. Isso você cuidou de mim e você se doou, mas você não me olhou como o que tem na minha carteira. Porque em muitos lugares eu entrei
e as pessoas não me atendiam porque achavam que na minha carteira não tinha um valor suficiente para pagar o serviço. Isso é muito triste. Falta o olhar humano nas pessoas, né? Exatamente. Caridade. Falta o olhar humano. Mas, ao mesmo tempo que falta o olhar humano, como você falou, se especializar custa, é caro, né? É um valor, mas você está disponível, você quis, você buscou, você quer se especializar, então seja buscando através de uma rede online, no seu caso a gente precisa de um curso presencial, porque é uma harmonização facial, porque você vai mover com um dente, são áreas dentro da beleza e da estética, mas são áreas diferentes. Mas mesmo assim, quando a gente fala de uma fibra de vidro, de um gel, são tantas técnicas que é legal também, se a pessoa puder, vai juntando o seu dinheiro que você vai ganhando e faz uma técnica presencial. Sim. Porque é necessário ver, né? Estar ao lado, é necessário você ter alguém que seja um mentor sobre você. Sim. Eu tive o prazer de trabalhar com a minha professora. Quando eu comecei dentro da terapia capilar, eu me formei e eu tive o prazer de trabalhar com duas mulheres incríveis, que foi a Silvia Barreto Braga, que foi minha instrutora. Hoje ela é presidente da Associação Brasileira de Tricologia Multidisciplinar. E a Marta Merenciano, que é a vice-presidente. E eu fiquei fazendo ponte Rio-São Paulo. Durante mais ou menos 6 meses, o pessoal falava, você é doida. Eu falava, não, porque eu quero conhecimento. Você sabe aonde você quer chegar. Exatamente. Então, assim, hoje eu tenho o meu espaço, já tenho 20 anos como cabeleireira, 10 anos, 10 não, já são 12 anos, como tricologista, como terapeuta capilar. Iniciei como terapeuta, mas eu sabia aonde eu queria chegar. E esse convívio, essa busca, né, estar perto me ajudou muito, porque eu via os atendimentos acontecendo, eu estava com a mão na massa, mas às vezes um profissional não quer tirar um dia para estar ao seu lado, vendo você trabalhar, porque acha que é perder tempo. Sim. Mas é o contrário, quando ele está ao seu lado, vendo você atuando ali, ele vai perceber vários detalhes. Sim. Que é no dia a dia, quando chega aquela unha diferente que você vai fazer. Né? Às vezes, dentro da diferença de uma unha para outra, você vai usar... Cada leito é único. Sim. Então, assim, você vai usar uma técnica para um, vai usar outra técnica para o outro. Né? Todo rosto não é igual, cada um tem um DNA, cada um tem um formato. E mesmo que chegue 5 rostos quadrados, né, são diferentes. São pessoas diferentes, com expectativas diferentes. Então, isso é muito importante. E, assim, eu já trabalhei muito de graça, gente. Vocês não têm ideia do quantidade de estágio e lugares que eu trabalhei que eu pagava. Eu pagava para estar lá, né? Para ter esse acesso. Para ter o acesso. E eu ia, porque eu sabia que isso ia ser diferente para mim. Que eu ia conseguir extrair daquilo dali uma coisa que ia ser importante para mim logo ali na frente, né? Conhecimento é poder, né? É tudo, Sim. né? Mas quando você se dispôs a estar ali, você chegou a pagar para estar ali, você se dispôs a sentar e estar de frente do YouTube e treinar, e teve modelos, você teve o seu tempo, você se dispôs em tempo. Sim. Né? E não vamos negar que tempo é dinheiro. Sim. Tem o seu valor. Sim. E hoje, na hora da precificação, muitos profissionais dentro da área da beleza e da estética ainda têm medo da precificação. Uns porque ainda não sabem, outros porque ficam presos ao valor mais baixo que alguém cobra. Eu passei por isso. Faz cliente oculto, liga, não tem noção nenhuma de gastos, né? Exatamente. Exatamente. O seu negócio é diferente de outro negócio. Então, você não pode se parear com o preço do concorrente. Lógico que você tem que ter uma noção de mercado. Né? Mas você precisa fazer a sua tabela. Pegar os seus procedimentos, você saber quanto que vale a sua hora, saber quais materiais que você vai gastar ali, uma média, colocar o desperdício. Então, isso tudo é pensado. Pelo menos lá na clínica, a gente tem cada procedimento planilhado, assim, com o número de algodão que mais ou menos que você usa, com tudo. Então, mas teve algum momento
mesmo que foi no início, Sim. que você teve medo de dizer custa tanto esse serviço? Sim. Com certeza, ainda mais no início. E o que foi que trouxe aquele start que você falou assim, a partir de hoje vai ser diferente? Olha, eu sempre acreditei muito no negócio. E essas bases de preço, eu já tinha muita noção disso desde que eu abri, né? Eu estudei muito, como eu disse, eu fiquei em muitos lugares, então eu não estava só me aprimorando na parte da odontologia, mas também nessa parte de empreender, então curso de marketing, de administração, então eu já entrei sabendo mais ou menos qual seria o valor e qual a margem que eu teria ali para de desconto ou não. Sim. Nunca fui muito a favor de dar desconto, eu acho que não é isso que faz o cliente ficar, acho que você tem que mostrar o seu trabalho, agregar valor para o cliente, mas o começo é muito difícil, né? Então, assim, algumas vezes, quando chegavam pacientes lá com uma boca inteira para fazer, são muitos serviços, são muitos profissionais que estão ali. É protético que a gente paga por fora. Então, o valor vai ficar alto, né? Então, a pessoa olha e dá um passo para trás e você fica um pouco sem entender como que você vai fazer, mas eu acho que tudo o tempo ensina. E você vai ouvindo, vai muito não, e você vai cada vez tentando melhorar mais e entender, poxa, se eu sou muito comprometida, se eu estou entregando o que essa pessoa precisa, eu não estou entregando nada que ela não precisa, não estou sendo desleal com o preço, não estou sendo desonesta, então alguma coisa eu estou fazendo de errado que essa pessoa não entendeu o meu valor. Então eu preciso mudar. Esse ponto que você falou é um ponto incrível. Porque a maneira que eu me vendo, a maneira que eu me posiciono, a maneira que a minha imagem, como que eu reflito, como que a pessoa está me vendo, o posicionamento de imagem, o valor que você transmite, diz muito na hora de você dizer, é X. O valor, eu acho que não está só no serviço, né? Acredito que não esteja só no serviço. Exatamente. Acredito que esteja na experiência como um todo. O primeiro olhar do cliente para você, no bom dia que você dá, no cafezinho que você oferece, na atenção que você dá àquela cliente, no ouvir, né? Escutá-la, as necessidades que ela tem quando precisa fazer uma faceta ou deseja harmonizar um rosto, no meu caso, a necessidade que ela tem para ter uma unha assim ou de outro jeito. Então, no jeito que você se porta, se veste, né? No ambiente que você esteja, pode ser mais simples, que às vezes tem gente que está começando do início, isso não é um problema. Agora, dê o seu melhor. Ali você está entregando para a cliente, mostrando o seu valor. Então, quando você vai precificar, claro que você tem que entender o seu negócio, como você tinha falado. Você tem que entender o quanto você tem gastos de luz, de água, de imposto, de produto. Para você precificar, não é só jogar um preço no ar. Ah, é X porque do outro lado faz assim. Tem que ser pensado. Tem uma porcentagem que você tem que tirar para as despesas, tem a porcentagem que você tem que tirar de lucro. Então, existe uma planilha que você faz antes para você organizar um preço. A partir daí, como eu vou mostrar para minha cliente que está valendo a pena ela pagar aquele valor no meu serviço? Aí você tem que vender a sua aparência, vender o seu produto de forma externa, quando ela chega e te vê. Porque ela viu foto sua, mas ela não conhece você, não conhece o seu espaço. Então, quando você recebe ela, começa ali, no bom dia, no oi, até o final do atendimento, quando você se despede, né, num feedback que você pede, né, num retorno que você fica feliz de vê-la novamente, no lembrar de alguma situação que ela falou na última vez, de alguma situação. Tem clientes que chegam na minha mesa com problemas de ansiedade, que não conseguia sair de casa. E você ouvir, você escutar, você prestar atenção, ajudá-la. Você precisa de uma água. O contato ali na volta dela, poxa, estou tão feliz que você voltou, tão feliz. E a gente fica meio feliz mesmo, tão feliz que você conseguiu vencer, sair de casa, porque essa pessoa tem essa limitação para até sair de casa. Então, acho que precificar é mostrar seu valor. Acho que quando você mostra seu valor é mais fácil precificar. Aí você não precisa dar desconto. A pessoa entende que, de fato, é um conjunto de coisas. Mesmo quando ela pede desconto, você explica, né?
não é só pelo valor, né? É todo um conjunto de coisas para a gente chegar nesse final. Sim. E também existe a questão do, como a gente estava falando aqui anteriormente, do quanto você investiu no seu estudo. Com certeza. O material que você usa, porque a gente sabe que tem material A, B, C. Sim. E às vezes a pessoa vai usar um material inferior ao que você usa, cobra um valor também inferior, mas ela tem que fazer e voltar mais vezes, né? Porque a unha quebrou, Sim. porque não ficou bom, porque a prótese quebrou, né? Porque a obturação soltou, porque o bracket saiu. Então, assim, isso tudo, quando a gente fala de valor, porque as pessoas perguntam muito, geralmente mandam às vezes para mim, né? Mandava, hoje estão mandando bem menos. Qual o preço? Né? Aí a gente vai lá e diz o valor, o investimento, a experiência, né? Isso. Porque é toda uma experiência. Eu já estou imaginando, chegando na sua clínica, toda a recepção, só de você falar, né? O scanner digital. Imagina, eu vi no Instagram, mas eu consigo imaginar o acolhimento, né? Que você tem dentro do seu espaço, as poltronas, isso tudo conta. Sim. Eu costumo dizer para as minhas alunas, quando eu estou dando aula ou quando eu estou dando a mentoria, consultoria, eu falo para elas assim, não é sobre, como você falou, não é sobre a simplicidade do lugar. Porque eu já morei próximo de uma comunidade em São Gonçalo. A minha rua não era a comunidade, porque eu morava na principal. Mas o nome do bairro era o nome da comunidade. E aí, quando o Uber ia para lá e tal, o pessoal logo falava, vai para algum lugar, vai entrar em alguma rua? Eu falava, não, na principal. E mesmo morando ali, os meus valores eram valores que não condiziam com as pessoas que estavam à minha volta. E aí, eu fiz o quê? Eu falava para as pessoas, elas falavam assim, mas como que você consegue? As minhas alunas falavam, como que você consegue cobrar X? Eu não consigo. Como que você faz? Quando a cliente chega no meu espaço, que ela sentou na cadeira, ela só levanta se ela quiser ir ao banheiro. Do contrário, ela não pega a água. Eu trago a água numa bandeja. Eu pergunto se ela quer o café, eu trago o café, o biscoitinho, a manteigada. Não é porque eu estou dentro de um bairro que não tinha um valor social que eu não iria tratar essa cliente com o mesmo valor que eu gostaria que me tratasse. Eu atendia em Copacabana e a minha cliente, dentro do Amendoeira, ela era atendida como se fosse a cliente de Copacabana. Eu botei um lustre na minha sala, que elas falavam assim, eu adoro chegar aqui e olhar esse lustre, porque eu me sinto num lugar, parece que eu estou em Caraí. Então, assim, isso é gostoso. E elas, muitas delas estão comigo até hoje. E elas falam, eu não te deixo. Por quê? Por causa do valor que eu dou. Agrega o seu serviço. A elas também. Sim. Porque quando você valoriza o seu cliente vai te valorizar. Com certeza. Né? É essa troca. O seu cliente certo sempre vai te valorizar. Exatamente. Eu falo que quem não fica é porque não é seu. É, exatamente. E eu concordo. Né? Porque quando uma pessoa ela entra e vê toda a experiência do local, e, gente, tudo bem, tem clientes que realmente não se importam. Exatamente. Só se importam com o preço. E vai ter gente para atender essas pessoas. Não sou eu, mas vai ter. Vai ter outras clínicas. Então, a gente quer também o cliente certo para estar ali no nosso lugar, que a gente vai atender numa experiência. A gente não vai atender menos ou mais. É aquela experiência que a gente vai entregar para todo mundo, independente. Você está em Piratininga, né, Larissa? Sim, Piratininga. Então, assim, eu tenho certeza que existem vários estúdio, salão, né? Várias comércios da área de embelezamento, vamos dizer assim, porque cada um, né, tem um nome, é clínica e tal, né, perto de você. E a gente sabe que existe uma população também muito grande. Sim, de todos Mas existe lugar para todo mundo. Todas as classes sociais, existe. Existe, é isso que eu falo para as pessoas. Gente, tem pessoas para todos, tem cliente para todos. Eu acho que competição é só entre você e você mesmo. Exatamente. Desde que eu entrei na minha profissão,
já tenho colegas de profissão de diversas áreas, né? Agora, porque eu atuo com outras áreas de salão. E tem umas que eu vi começar, que eu ajudei a começar, que eu vejo crescer e eu fico muito feliz. Porque, na verdade, a competição só existe na nossa cabeça. É a gente com a gente mesmo. Porque todo mundo tem espaço. Tem gente para atender em todos os lugares. E o cliente certo, ele vai ser seu. Ele vai conectar com você. Quando você atua diretamente com o público, é conexão. Você pode, às vezes, entregar todo o espaço maravilhoso. Você pode, às vezes, tratar com todo o carinho do mundo. Se aquela cliente não se conectar com você, ela não vai ficar. E tá tudo bem. Então, tem área para todo mundo. Então, eu gosto muito de ter esse contato com outras pessoas da área, de forma saudável. E a gente torcer uma pelas outras, que todo mundo tem seu espaço, né? Se tem uma coisa que me fez ficar no Leste, foi isso, né? Aqui não tem competição. Pelo contrário, é uma incentivando a outra a crescer. Exatamente. Crescer, frutificar, ir para frente, porque não é passando por cima de ninguém que você chega a lugar nenhum. Existe um lugar no mundo para você. E você não precisa tentar. A grama do vizinho não é mais verde que a sua. Todo mundo tem seus problemas internos. É só Isso você muito regar. né? É só você regar a sua grama. Exatamente. Que ela fica tão verde quanto. Não tenha inveja na grama do vizinho, faça a sua florescer. Com certeza. E eu acho que a gente, historicamente, como mulher, sempre foi criado meio que para uma duelar com a outra, sim, né? E eu acho que essa parte do empoderamento e o trabalho que o Leste faz é muito legal, de você conectar, você conhecer outras histórias e ter esse apoio, né? Eu acho que vem mudando muito esse histórico feminino. Ainda não chegou do jeito que eu acho que nós gostaríamos que esteja, mas assim, eu já fico muito feliz em ver muita mudança, sabe? Com certeza. Se você tivesse que recomeçar hoje, fale, do zero, recomeçar, você escolheria diferente ou você faria da mesma maneira? A profissão, o caminho, como seria? Bom, eu acho que se eu começar do zero, independente de qualquer área que eu vou seguir, eu tenho certeza que eu vou chegar lá. Eu sou extremamente determinada e resiliente. Então, eu acho que o que eu determinar e falar eu quero aquilo, pode ter certeza que eu vou chegar nesse lugar. Mas hoje você recomeçaria do zero e caminharia para a mesma profissão que você tem? Sim, acredito que sim. Acredito que sim. Eu amo muito o que eu faço. Muito mesmo. Eu acredito que eu ficaria... Se eu não fosse dentista, eu ficaria em alguma parte de área médica, sabe? Entendi. E você? Então, o empreendedorismo me escolheu e eu me apaixonei. Então, eu acredito que eu faria assim tudo igual. E se, por acaso, no meio do caminho tivesse que escolher outra área, seria empreendendo. Porque, mesmo que existam as dificuldades... É muito prazeroso, né? Com certeza. Empreender é desafiador. Ele faz com que a gente ultrapasse os nossos limites, faz com que a gente saia da inércia, do comodismo e desfrute tantas bênçãos, né? Desafios que nos amadurecem. Então, eu não voltaria e faria diferente. Eu faria a mesma coisa, porque todo o desafio que eu passei foi para me tornar quem eu sou hoje. E eu sei que todos que ainda virão é para me tornar alguém ainda melhor. Então, eu estou preparada aí o que Deus mandar. Empreendendo tá tudo certo, tá tudo certo. É o que eu acho. Perfeito. Eu gosto dessa loucura. Não, e eu acho, assim, muito legal que você usou uma palavra que eu amo. Desafiador. Eu falo isso para as pessoas. E, assim, você que está escutando a gente, presta atenção nisso. Não diga que existe dificuldade. Isso é difícil, porque naturalmente você diz isso é difícil, eu não consigo. Agora, quando você diz isso é desafiador para mim, cara, isso é um desafio. Quando você pensa em desafio, você pensa em superar, em superação. Automaticamente, então, assim, você já pensa nas automaticamente, exatamente. Então, assim, viu uma dificuldade? Pensa, não é dificuldade.
é só um desafio. E você vai chegar lá. Porque você vai encontrar soluções. Não pense, não foque no problema, foque nas soluções para você superar esse desafio. E agora, falando em focar, tem uma coisa que eu gosto de fazer, que é aquele bate-pronto. Eu falo e vocês vão me responder em uma palavra. Ai, né? tá difícil, né? Nós estamos... Gostei. Nós estamos caminhando para os momentos finais. Viu como passou rapidinho? Verdade. Né? Passou É rápido. E nós vamos fazer esse bate-pronto. Depois desse bate-pronto, eu quero que vocês fale do espaço novamente, deixe o contato de vocês, endereço, chame o público, tá bom? Para estar com vocês. Mas vamos para o nosso bate-pronto primeiro. Beleza em uma palavra. Autoestima? Ai, ela pegou minha palavra. Vou mudar, pode ficar. Superação. Agora ela me desafiou. E aí? E eu sou competitiva. Peraí, autoestima, beleza. Ih, gente. Eu sei de uma que você faz. É. Transformação. O que você faz? Transformação. Transformação, é boa. E a outra que você faz, o quê? Harmonizar. Beleza é estar em harmonia, né? Certeza. É verdade. Vamos para a próxima? Empreender. Desafiador. Não tem. Eu acho que a palavra que melhor descreve é o empreendedorismo. É verdade. Então, Realmente agora, desafiador. vou deixar você começar. Vai começar, não. Ela é boa assim, gente. Né? Olha, tá chateada. Propósito. Gente, eu sou bem ruim nesse negócio, hein? Não é questão de ser ruim, palavra. é porque foge. Mas vamos lá, discorre um pouquinho. Eu Propósito. acredito que vida. Ótimo, viu? Propósito? Isso. Céu, Deus, santidade. Acho que tudo que eu fizer na vida, que seja para glorificar e honrar a Deus. Viu? Ele vai. Você discorre um pouquinho, então, aí. Cliente. Ih, gente. Deixa ela começar, tô ficando Então tá, demais. cliente. Cliente propósito. Nada é à toa. Todo mundo que passa na sua mesa tem um propósito. É verdade. Eu acho que esse jogo não tá dando pra mim, não. Eu tô rateando aqui. Então, ó, vou deixar vocês pensarem. Tá. Ó, dinheiro, coragem, sucesso, família, Deus e futuro. Vou voltar, hein? Tem que pensar numa palavra para tudo isso? Exatamente. Tá. Vamos lá. O que é o dinheiro em uma palavra? É o fim do processo, né? Uhum. Qualidade de vida? Acho que assim, ele é para te dar qualidade. Acho que ele não pode ser o primordial, mas não é ele que domina a gente, mas a gente domina ele, né? Ele para nos ajudar a dar qualidade. Legal. O que é a coragem para você? Eu acredito que é o principal. É o principal. Sem coragem, você não faz nada. Superar desafios. Perfeito. O que é o sucesso? Agradar a Deus. Para mim não tem sucesso maior que esse. Isso é verdade. Sucesso é realizar um sonho. É um sonho. O que é a família? Tudo. É uma base. O que é Deus para você? Aí eu troquei a palavra, eu usei a palavra errada na hora errada. Tudo. É amor. E para você? Alicerce. Agora essa daqui Pega. vai ser ótima. Lá vem. O que você espera do seu futuro? O que eu espero do meu futuro? Bom, eu espero continuar trilhando a minha caminhada, realizando os meus sonhos, entregando os sonhos para as pessoas. Espero conseguir também devolver isso para a sociedade e ter a minha qualidade de vida para também cumprir outros sonhos, né? Outros hobbies. Acho que é isso. Acho que eu espero continuar transformando vidas através do meu trabalho
Espero que Deus continue me capacitando para que não seja só fazer unhas ou transformar de forma estética, mas que eu leve ele para todas as pessoas que por mim passarem e que nesse caminho eu consiga sempre agradar a ele e entregar e receber amor. É isso. Vamos resumir agora, então. Ó, vocês ficaram, de parabéns. Eu acho que quando eu mudei um pouquinho a didática da pergunta, aí ficou melhor. Ficou um pouco mais fácil. Mas vamos lá, então. Fale do seu negócio para aquela câmera. Deixe o seu @, seu contato, endereço. Vamos lá. Vamos lá, gente. Eu sou a doutora Edina Mello. Meu Instagram pessoal é Edina Mello. Temos 2 Instagrams da clínica. O Odontomelo NT de Niterói, NIT. E Odontomelo Icaraí, tá? Então, nós estamos na rua Benjamin Constant 29. E estamos na rua Tavares de Macedo 95, sala 1001. E espero vocês para ir lá tomar um café comigo, bater um papo, fazer um escaneamento digital. Perfeito. Eu me chamo Larissa Moraes. Eu tenho um estúdio de beleza em Piratininga. Para quem conhece Itaipu Multicenter, fica perto, né? E lá nós temos diversos tipos de profissionais de beleza. Eu atuo como nail design, meu sócio e marido é o cabeleireiro. Temos outras manicures, nail design, trabalha com cílios, sobrancelha, diversos serviços. Temos salinha também disponível, estamos com uma novidade aí na área. Temos salinha disponível para outros profissionais que desejam trabalhar como diária. Então, você que é micropigmentadora, você que é podóloga, depiladora e deseja atuar conosco no salão, me manda uma mensagem. Eu vou deixar aqui meu Instagram, @beautystudioLM_. Esse é o @ do espaço. E o meu é @lariem_nails. Vai ser um prazer te receber. Gente, esse bate-papo foi uma delícia. Mas eu vou deixar o meu Instagram aqui também, né, pro pessoal. Vamos lá. É Esteline Oficial. Lá vocês encontram todo o assunto de tricologia. Vai encontrar também os podcasts, vai encontrar o Last Valley. Mas é um perfil, assim, profissional, não é o meu perfil pessoal, tá, gente? Vocês vão encontrar lá tudo que eu faço dentro do meu lado profissional. A mentoria, curso, esse lado todo. Mas, para nos despedirmos, eu quero dizer para vocês que a beleza vai muito além da estética. Ela tem o poder de transformar a autoestima, histórias, destinos, né? Como vimos aqui, uma arquiteta, né? O que seria uma arquiteta? Hoje é arquiteta das unhas, né? E tantas profissões que você usa todas elas dentro da sua clínica. Hoje vimos que por trás de cada profissional da beleza, da estética, existe coragem, dedicação e, acima de tudo, um propósito. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado por você que está assistindo a gente. E espero que tenhamos alcançado o seu coração e modificado alguma coisa na sua vida. Amém.